Continuando sobre a medicina tradicional chinesa e a acupuntura, estamos agora com o animal Gaia. E vamos falar com a doutora Caroline, que vai explicar para a gente qual vai ser o procedimento em relação à Gaia. Doutora Caroline, o que nós vamos fazer com a Gaia? A Gaia hoje vai ajudar a gente a demonstrar uma técnica milenar também chamada de moxa, ou moxa bustão, que é o nome completo. É um bastão de uma erva chamada Artemisia vulgaris, que a gente aquece a ponta e chega perto dos pontos de acupuntura, aquecendo os pontos. A Gaia, ela não tem nenhuma patologia, mas ela é um animal atleta, ela faz agility, então a gente faz a acupuntura nela como meio de prevenção de lesões. Então, de maneira geral, eu faço sempre o exame físico, verifico se ela tem pontos de dor, verifico se há algum problema em articulação e a gente acaba fazendo como preventivo. Perfeito. Doutora Caroline, nós percebemos que a Gaia é um pouco mais agitada, mais ansiosa. A medicina tradicional chinesa também pode ser utilizada para os transtornos de comportamento, como ansiedade, hiperatividade, agressividade, depressão, pânico, alguma coisa assim? De maneira geral, a gente consegue ajudar sim, mas é como auxílio, porque na medicina chinesa o que acontece? Primeiramente a gente pensa em alteração de ambiente, depois a gente pensa em alteração alimentar, depois pensa-se em fitoterapia chinesa e por último a acupuntura. A acupuntura é como se fosse a cirurgia da medicina tradicional chinesa. Então, na maioria das vezes, eu só consigo uma completa cura nos casos comportamentais quando eu tenho um ambiente saudável, onde o animal vive, um animal agitado que necessita, por exemplo, de mais espaço ou que necessita sair de casa mais vezes para caminhar. Então, em conjunto, a gente consegue sim um ótimo resultado. Ou seja, o proprietário do animal que pensa que a acupuntura ou a medicina chinesa vai resolver o seu problema de transtorno de comportamento está enganado sem a modificação do ambiente. Exatamente. A maioria das vezes isso é uma das coisas que a gente mostra-se mais difícil. A modificação dos hábitos, ainda mais em grandes metrópoles como São Paulo, em que o proprietário tem pouco tempo, normalmente o interessante é, ao adquirir um animal, estudar que tipo de animal serve para determinados espaços. Se a pessoa tem um espaço pequeno e o animal vai ficar sozinho o dia inteiro, não é indicado um animal agitado, e sim um animal mais calmo, porque senão ele vai desenvolver sim uma questão comportamental. Doutora, há contraindicações do uso da medicina chinesa ou da acupuntura? De maneira geral, não há uma contraindicação. Eu brinco muito nas minhas palestras porque a gente fala que para fazer algum mal com medicina tradicional chinesa precisa saber muito medicina tradicional chinesa. Não é uma coisa comum e mesmo se o profissional que está iniciando no mercado não sabe os pontos ou não tem uma identificação e coloca em pontos próximos, mesmo assim a gente tem um bom resultado. Não é o mesmo, mas você consegue um resultado 30%, 20% semelhante ao que você teria se soubesse o agulhamento correto. E se você erra os pontos, na maioria das vezes você não vai causar um desequilíbrio. O máximo que você consegue é o equilíbrio do organismo com os pontos agulhados. Perfeito. Vamos à demonstração da moxa bustão? O que é isso, doutora? O bastão de moxa, ele é um bastão da Artemisia vulgaris e ele causa o aquecimento dos pontos. Então, normalmente a gente coloca sobre o ponto e fica com a mão próxima porque eu não quero causar queimaduras, eu quero aquecer apenas o local. Então, na maioria das vezes eu tenho um local para destinar as cinzas, como se fosse realmente um charuto ou algo parecido. Eu bato as cinzas e eu fico apenas com a brasa na ponta, formando a região aquecida. Artemisia vulgaris é uma planta. Exato, é uma planta originária da China. Ela, aqui no país, já existem alguns locais que eles já se produzem, mas normalmente a gente acaba importando o material da China diretamente. E a ação da moxa é o calor e a ação terapêutica da planta sobre o ponto? Exatamente.
Tanto que se fala que há uma diferença entre usar a moxa com a erva, que causa essa fumaça mesmo, em que o animal inala também a fumaça, e apenas o bastão com a moxa em carvão, que não é não causa tanta fumaça e não tem um cheiro tão forte. Então há uma diferença. A própria fumaça da planta causa também um efeito terapêutico. Perfeito. E doutora, qual a especificidade da utilização da moxa no animal? Quando você escolhe a moxa e quando você escolhe as agulhas? De maneira geral, a moxa nós utilizamos em casos onde há uma deficiência. Então, uma deficiência de sangue, uma deficiência do sistema imune. Em tempos mais frios, onde as patologias se agravem com o frio, então eu utilizo o calor para melhorar. Então, casos de coluna, por exemplo, em que o animal ele piora com o frio, eu normalmente ajudo com a moxa. Em alguns animais, por exemplo, nos animais mais agitados, a moxa ela é contraindicada porque a gente fala que o animal ele já é quente. E calor com calor eu só exacerbo. Então, eu tenho que saber muito bem fechar o diagnóstico em medicina chinesa para poder utilizar a moxa sem grandes problemas. De maneira geral, ela tem até a analgesia um pouco mais forte do que a própria agulha, mas tem que ser um quadro específico para a moxa. E a grande vantagem é que ela tem uma ação na aromaterapia também. O animal vai inalando a fumacinha. Exato. O animal ele não pode inalar em grande quantidade, né? Porque senão ele passa a espirrar. Alguns animais que têm uma sensibilidade maior, já que o sistema olfativo deles é muito maior, né? Muito mais apurado do que o do ser humano. Mas onde eu tenho uma sala com ventilação, eu posso utilizar sem problemas. Naqueles animais que agravam, principalmente no inverno aqui em São Paulo, dos problemas de coluna, a grande indicação dessa técnica. Sim, com certeza. Além de não ser uma técnica invasiva como a agulha é. Então, em alguns casos também eu posso me utilizar da moxa para fazer o tratamento sem que haja a necessidade do agulhamento. Animais mais agitados, talvez fosse a indicação também. Os mais agitados já têm o problema do calor, né? Que aí o calor com calor a gente tem uma piora da situação. Normalmente animais mais calmos ou com doenças que sejam relacionadas a frio, a maior indicação de moxa. Doutora Caroline, eu quero agradecer muito o seu tempo, a disponibilidade que você teve para receber a nossa equipe aqui do programa Mundi Animal pela TV Mundi, no www.tvmundi.com.br. Agradecer a Gaia e gostaria que a senhora deixasse os seus contatos, até pelos nossos telespectadores entrarem em contato com relação a dúvidas, enfim, como as pessoas te localizam. Elas podem me localizar tanto pelo site, no www.flordelotosacupuntura.com.br e no nosso telefone fixo aqui da sede, que é o 3582-7804. Agradeço então, doutora Caroline, a entrevista. Muito obrigado. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite.